Olá pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a noção, sobre o conceito de títulos de crédito e dar um primeiro passo no esclarecimento do que vai ser o objeto dessa nossa disciplina, DIR 543 ou Direito Comercial 3 ou ainda títulos de crédito, que é a expressão pelo qual essa disciplina é conhecida e expressão pela qual a maioria dos manuais se refere a esse conteúdo. Vamos começar por aí. Essa matéria é uma matéria que vai estudar títulos de crédito? Sim, nós vamos aprender o que sejam títulos, vamos estudar algumas espécies de títulos, vamos nos preparar para sabermos trabalhar com títulos que talvez não conheçamos ainda, quando aparecerem no futuro. Mas eu acho equivocado, ou ao menos um pouco limitante, dizer que o que nós vamos estudar são títulos de crédito. Veja bem, estudando o direito civil, depois que você termina a parte geral, você tem contato com o regramento do direito obrigacional. E aí você estuda as espécies de obrigação, como que elas vão se resolver, né? O que acontece no caso de mora, a responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação, tudo isso você estuda ali no direito obrigacional. Nessa disciplina, você vai aprofundar seu conhecimento de direito obrigacional. Porém, um direito obrigacional especial, no sentido de específico, especializado, um direito obrigacional com algumas regras diferentes que vão fazer com que a preocupação principal seja a segurança do crédito. Não sei se vocês vão se lembrar, lá nos primórdios da disciplina, no Direito Empresarial 1, nós apresentamos esse princípio do direito comercial, do direito empresarial, a segurança do crédito. E sempre repetimos isso, que o direito comercial é o ramo do direito cuja preocupação não é distribuir riqueza nem exercer solidariedade. O principal, embora deva se respeitar, né, a eficácia horizontal de princípios constitucionais, o objetivo é a segurança do crédito, é a aferição de lucro por meio do exercício da empresa. E esse direito obrigacional que nós vamos estudar esse semestre, ele tem isso como norte, a segurança do crédito. Consequentemente, a segurança do credor de que o seu crédito existe e de que terá facilidades para receber esse pagamento. Contudo, para que esse direito obrigacional especial incida, é necessária a existência do título de crédito. De novo, cria-se um título. Uma vez criado o título e estabelecida uma ligação cambial, quando eu falar cambial de agora em diante, eu estarei me referindo a títulos de crédito. Então estabelece-se essa relação cambial entre credor e devedor. A partir disso, o direito obrigacional comum continua incidindo, mas abre espaço para a incidência de outras regras específicas de um direito obrigacional específico que decorre da existência do título de crédito. E a nossa disciplina não é para simplesmente estudar o título, é para estudar essa relação obrigacional especial que decorre do título. Agora veja, decorre do título. Então eu necessariamente tenho que entender a figura do título para entender o direito obrigacional que dele decorre. E vou precisar entender esse direito obrigacional para que possa fazer sentido o título. O que muda a partir do momento em que um título de crédito existe? De novo, embora isso vá ficar mais claro no decorrer da disciplina. Em uma relação obrigacional, incide o direito obrigacional comum.
criado um título de crédito, passa a incidir um outro direito obrigacional. As relações entre esses ramos do direito, e no caso concreto decidir qual é a regra que vai incidir, essas são relações intrincadas e que vai depender, obviamente, a solução no caso concreto da existência do título, da existência de regra específica para aquele título, mas sem ficar perdido agora nessa especificidade, o que eu quero destacar é: nosso conteúdo não é apenas o estudo do título, é o estudo do direito obrigacional que decorre do surgimento desse título. Não seria errado chamar a disciplina de direito obrigacional especial, não, ou direito obrigacional empresarial. Acho até melhor especial, porque não necessariamente as partes em uma relação cambial hoje em dia têm que ser empresários. Eu posso emitir um cheque, que é um título de crédito, em favor de uma outra pessoa que não seja empresário, em razão de um motivo qualquer que não tenha finalidades empresariais. Por exemplo, eu vou almoçar com alguém, a pessoa paga o meu almoço, ao final eu pago para ela com um cheque. Ela pagou no cartão, eu pago com um cheque. O que teve de empresarial aí? Um amigo pagando o almoço do outro? Nada. Mas porque surgiu o título, passa a incidir esse direito obrigacional especial. Entenderam aí, gente? Onde que entra o título de crédito? E por que essa matéria é chamada título de crédito? Mas nós não vamos nos limitar a entender o título. Nós vamos estudar a relação jurídica que da sua existência decorre. Até aí, tudo bem? Quando nós nos deparamos com a expressão título de crédito, nós temos duas palavras aí. E se nós queremos efetivamente entender o conceito, o que isso significa, vamos então dar uma olhada nessas duas expressões. A questão do crédito, para o nosso objetivo aqui, é mais simples. Crédito vem do verbo em latim credo. Eu estou com um dicionário aqui, vou colocar na tela para vocês esse dicionário aqui, ó, Novo Dicionário Latino-Português. E no verbete credo, você encontra, né? Credo is did ditum ere, crer, dar crédito, emprestar, confiar, recomendar. Existe também a expressão no latim créditos, né? Vocês estão vendo aí em cima, que já significa emprestado, entregue, recomendado. Mas basicamente, o significado da expressão crédito vem da expressão ou do verbo credo, que significa confiar. Então a ideia de crédito está relacionada à ideia de confiança. Mas confiança, nesse caso aqui, confiança em quê? Em se tratando de crédito, do ponto de vista jurídico, a confiança de que uma prestação será realizada no futuro. Quando eu falo uma, gente, uma, várias, a prestação pactuada ou as prestações pactuadas. Então a ideia de crédito é a ideia de realização de prestação ou prestações diferidas no tempo. E porque uma das partes vai receber o pagamento no futuro, a ideia de que ela confia, a ideia de confiança, de credo, de crédito. Então, a palavra crédito pode ser entendida no sentido de a expectativa de recebimento de uma prestação futura. Bom, mas e a palavra título? Gente, eu sei que para termos jurídicos, o ideal é você buscar um dicionário jurídico, porque a expressão no direito tem um significado técnico que não necessariamente vai corresponder ao seu significado na linguagem natural. Em regra, não corresponde. Mas para o meu objetivo aqui, que é explicar uma noção jurídica, não tem problema nenhum eu fazer uso do dicionário, porque é justamente a busca do sentido
que talvez se adeque ao que nós estamos precisando. Então, eu vou pegar um dicionário aqui, um mini dicionário Aurélio, de 1985. Talvez alguém pense, pelo amor de Deus, Cláudio, já não é um dicionário jurídico e você me aparece com isso aqui. Esse dicionário, para mim, é um dicionário do coração. Minha mãe me deu isso aqui, fez essa capa bonitinha para eu levar para a escola. Eu lembro que eu fiquei todo feliz, que era uma capinha azul, foi uma maior alegria, e eu guardo até hoje. Para o nosso objetivo, vai ser suficiente. Eu vou colocar aí na tela o verbete título. O que o dicionário diz? Título: designação que se põe no começo de um livro. Não é o que nós estamos procurando, né? Capítulo, etc. E indica o assunto. 2. Rótulo, letreiro. Esse não é exatamente o significado que nós buscamos agora, mas vale uma reflexãozinha. Vocês já viram em Ouro Preto, você entra qualquer rua do centro histórico e você vê uma série de plaquinhas no comércio? Isso é que é o título, nesse sentido aqui. Depois, no direito empresarial, tem aquela expressão título de estabelecimento, significando a expressão pela qual a clientela conhece o estabelecimento. Então, vem desse título, esse significado de título, dessa plaquinha aí. Bom, continuando. Denominação honorífica, nome, designação, subdivisão, código, orçamento, etc. Aqui nós já estamos no 5º significado e nenhum serviu para o que nós estamos precisando. Mas vejam agora. 6. Objeto, causa. Esse é um significado que nós podemos adotar para título de crédito. O título de crédito, no direito brasileiro, ele não é só um documento que prova, ele não é apenas uma prova da existência do direito. Ele é a causa. Nós vamos entender isso com mais calma, mas já é bom ir fixando isso desde já. É ele que faz com que o direito cambial incida. A causa do direito é o título. Vocês vão aprender uma característica dos títulos de crédito, que é a cartularidade. Sem a cártula, o direito não existe. Então ele é a causa. Talvez alguém pense assim, não, peraí, Cláudio. Você deu um exemplo da pessoa pagar seu almoço e aí você emitiu um cheque e pagou isso que você recebeu com o cheque. A causa foi o pagamento do almoço. Mais ou menos, amigos, porque vejam só, a causa é entre eu e o meu amigo, mas entre eu e o meu amigo que pagou o meu almoço, há o direito obrigacional comum, e aí depois entrou um direito cambial ou dos títulos de crédito. Mas imagine que esse amigo, ao invés de descontar o crédito e pegar o dinheiro, ele transferiu esse cheque para o português da padaria lá do bairro dele. Pronto, agora o dono da padaria está lá com um cheque que foi eu que emiti. Qual é a minha relação de direito comum que não tenha nada a ver com título de crédito com o dono da padaria? Existe uma relação entre nós? Não. Nunca tive nenhum contato com ele, nunca fiz nenhuma declaração dirigida a ele e nem o inverso. Mas ele tem um cheque. E o cheque dá um crédito a ele contra mim. Qual é a causa desse crédito? É o cheque. Se o cheque sumir, ele não tem como amanhã exigir de mim esse pagamento. Então vejam, o título é a causa. Ah, mas e no caso do seu amigo, Cláudio? A causa não foi ele ter emprestado o dinheiro? Gente, vamos supor que esse meu amigo, por um motivo qualquer, a gente descobre que ele pagou no cartão e o dinheiro foi estornado. Isso não vai acontecer, mas foi estornado. O pagamento dele não funcionou. Ele ainda tem um cheque. Então, o título pode ser entendido como causa. Causa do quê? Causa da existência do direito obrigacional especial, que nós vamos chamar aqui de direito cambial. Surgiu o título?
Olha esse efeito aí sonoro. Surgiu o título, surge o direito obrigacional especial a ele relacionado. Então, esse é um sentido que nós podemos adotar dentre os sentidos aqui, ó, do dicionário. Título é causa. O título de crédito, então, é a causa jurídica da existência de um crédito, de natureza cambial, obviamente. Tem algum significado mais aqui que possa nos servir? Sim, olha só. 7. Documento que autentica o direito. 8. Qualquer papel negociável. 9. Relação entre o metal fino de uma liga e o total dessa. Título é documento também. Ah, Cláudio, mas documento? Como assim? Originalmente, gente, esse conceito de título de crédito mais tradicional foi pensado para um título de crédito que tivesse numa cártula, num papel. Hoje em dia, com a evolução tecnológica e a digitalização das relações, inclusive das manifestações de vontade, tem gente que fala que o documento pode ser digital e até pode mesmo, mas originalmente a ideia de documento é para significar a cártula, o papel. Então, organizando o raciocínio, título de crédito. Título de crédito é a causa da existência e da incidência do direito cambial em uma relação de crédito e débito, e o título de crédito é o documento que fundamenta essa eventual relação. Das várias possibilidades ou dos vários verbetes, isso é do mini dicionário, hein, gente? Num dicionário um pouco mais robusto, talvez nós possamos encontrar mais do que isso. Então, dentre os verbetes, eu tiraria 2 deles que servem para a nossa compreensão de título de crédito. Título é causa e título é documento. Agora, dentro dessa, documento. É em cima da expressão documento que se desenvolveu o conceito talvez mais comum e que pode ser encontrado em toda a doutrina. Hoje é inclusive um conceito positivado em nosso Código Civil, que é o conceito de título de crédito oferecido por César Vivante. Ele tem uma expressão, eu vou colocar aqui o original no vídeo. Não vou ter a ousadia de fazer a leitura, não, porque senão vai sair aquele italiano macarrônico aqui. Mas, basicamente, e já traduzindo, o que ele disse aí e que vocês vão encontrar em toda doutrina que possa ser utilizada é: título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Por que esse conceito é tão famoso, tão utilizado? Porque ele menciona algumas características do título de crédito que são a base da compreensão dessas figuras. Você começa a entender o título entendendo essas características. De novo, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Vamos passar por essas características então, e aí eu acho que nós podemos superar essa parte inicial e do conceito. Características dos títulos de crédito. Alguns autores vão chamar de princípios, outros de características. Eu vou chamar de características, mas isso não vai fazer maior diferença. Na bibliografia que eu coloquei para vocês aí, nos textos que estão indicados no Moodle, no ambiente da disciplina, vai ter autor dizendo que o melhor é chamar de princípios. Tá tudo bem. Vamos lá. Título de crédito é o documento necessário. Documento necessário nos leva à primeira característica, que é a cartularidade. Cártula, gente, quer dizer cartinha. Ula no latim é diminutivo. Então, cártula, cartinha. Cartularidade é uma característica segundo a qual o direito cambial demanda o papel da cártula para ser exercido. E para existir, como nós já falamos. Em outras palavras, se você tem lá o título de crédito, uma nota promissória, e perde
a cártula, o papel, o título, você perde o direito cambial. Ele só pode ser exercido na medida em que a cártula seja apresentada. Talvez alguém pense, não, Cláudio, mas aí, que coisa, hein? Isso aí não é meio inseguro? Eu acho que é o contrário, é seguro. Porque, veja, sumiu a sua cártula, você é o credor, perdeu a cártula. Aí você vai atrás do devedor. Ô, me paga aí, a cártula sumiu, mas pode me pagar. Imaginemos que ele faça isso. E se aparecer um outro credor com a cártula? Talvez você diga, não, mas aí a cártula sumiu. Ué, mas quem vai provar isso? Vai ter essa discussão? Se nós estamos preocupados com a segurança do crédito, nós vamos garantir que esse crédito vai ser pago estabelecendo a regra segundo a qual quem tem o título leva o crédito. Inversamente, quem não o tem, não leva. Então a cartularidade é a característica segundo a qual o direito cambial só pode ser exercido mediante a apresentação da cártula. Vejam, isso não é para toda relação obrigacional. Vou dar um exemplo aqui. Você tem lá o seu diploma. Eu tenho lá o meu diploma de doutorado. Se o meu diploma, o papel, a cártula que eu tenho aqui queimar, eu tenho como pedir uma segunda via, comprovar de outra maneira. Eu não perco o meu doutorado porque o papel foi para o brejo. Se fosse um título de crédito, perder o papel significaria perder o direito. É uma segurança na relação cambial. Tem o papel, tem o direito. Não tem o papel, não tem o direito. Estou falando papel, mas nós vamos falar aqui de cártula. A característica é chamada cartularidade. Então, de novo, título de crédito, documento necessário, cartularidade, para o exercício do direito literal. Segunda característica, literalidade. Só se reveste de caráter cambial aquele direito que está no título e nos termos em que esteja no título. Gente, essas características vão ter exceções. Em alguns títulos, elas vão ser mais, vamos dizer assim, valorizadas, em outros menos. Em alguns casos, vai haver jurisprudência que vai amenizar uma característica aqui, vai fortalecer outra característica lá. Mas, de modo geral, os títulos de crédito terão essas características em maior ou menor ênfase. Então, literalidade. É cambial o que está na cártula. Ah, Cláudio, lá no título está escrito que ele tem que me pagar 100, mas nós contratamos aqui, está escrito aqui que se fosse o evento tal ocorresse, ele tinha que me pagar mais tanto. Está escrito na cártula? Não. Então esse direito não é cambial. Tudo bem? Isso é a literalidade. De novo, documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Autônomo, aí nós estamos entrando na característica autonomia. Autonomia eu vou usar para significar que o título de crédito existe independentemente do motivo que lhe tenha dado causa. Exemplo, e a obrigação que dele decorre também é válida e existe independentemente. Supondo que, numa relação de consumo, eu tenha emitido um título de crédito pela compra de um produto qualquer. O produto me foi entregue, mas me foi entregue com um vício que inviabiliza o seu uso. Se você pensar na obrigação de direito comum, a obrigação subjacente, eu não teria o dever, ou a obrigação, melhor dizendo, de pagar, porque eu não recebi o produto. Mas a obrigação que está no título de crédito é independente. Pô, Cláudio, mas aí a pessoa que não te entregou o produto vai lá e vai buscar a execução do título? Ela não, porque ela estaria de má fé. E aí, enquanto o título ainda está na mão dela, essa questão da má fé, da má intenção, seria um impeditivo. Mas imagine de novo, e é aí que a autonomia passa a valer de verdade. Imagine que o título tenha sido transferido a um outro credor. Esse outro credor não tem nada a ver com o problema
da compra e venda, que não houve a entrega do bem a contento, ele não tem nada a ver. Aliás, ele nem sabe. Ele tem um título de crédito e no título está escrito um determinado valor. O devedor não pode alegar contra o credor o problema que houve na obrigação ou na relação subjacente. Talvez você pense, pô, mas aí é uma injustiça. Sim, mas vamos supor que o credor não recebesse. Seria uma injustiça com ele. E como aqui nós estamos falando de título de crédito, direito obrigacional especial, a preocupação é com a segurança do crédito. Não é com a boa-fé vamos dizer assim, desculpa, né? Até não deveria ter usado a expressão. Não é com a segurança do devedor. Porque ele emitiu um título de crédito. E quando ele emitiu um título de crédito, em tese, ele sabia que ele estava criando uma relação jurídica ou um direito com causa autônoma. Isso é a autonomia. O título, se ele está formalmente correto, ele vale, independentemente do vício que possa atingir a relação jurídica subjacente e que justificou ou que tenha justificado a emissão do título. Autonomia. Independência e abstração. Eu costumo chamar de independência o fato de que as obrigações que estão no título são independentes entre si. Como assim? Vamos supor que eu emiti um título. Eu sou o devedor. Aí vem alguém e avalizou. São duas obrigações. Um está com a obrigação principal e o outro, em tese, é o garantidor, que no caso aqui vai ser uma obrigação solidária e tudo mais. Se eu, ao invés de ter recebido uma garantia por meio de um aval, que é a garantia cambial, tivesse recebido a garantia de direito comum, que é a fiança, e eventualmente a minha declaração fosse inválida, a fiança seria inválida também. Ou vamos pensar uma outra coisa. Eu sou absolutamente incapaz. Não tinha a menor compreensão do que estava acontecendo e assinei o título. Veio alguém e garantiu. Se fosse uma fiança, a obrigação principal inválida, a obrigação do garantidor inválida. Mas num título de crédito, onde a preocupação é a segurança do crédito, a obrigação de quem emitiu o título é inválida, mas a obrigação de quem está garantindo é válida. Porque são obrigações independentes. E uma não atinge a outra. O vício que atinge uma obrigação não vai viciar a outra. Bom para o credor, não é? Porque se tiver algum problema em relação a algum devedor do título, isso vai se restringir a esse um devedor. Ou a quem mais tenha problema. Mas outro problema. E não um problema que saia viciando todas as obrigações previstas no título de crédito. Às vezes você vai ouvir a expressão abstração também. E aí, normalmente, abstração eu utilizo no mesmo sentido que eu utilizei autonomia. O título é abstrato em relação ao que lhe deu causa. O título não se justifica senão na sua regularidade formal. Título de crédito. Documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. E aí a lei vai falar que ele tem que observar os requisitos previstos em lei. Então, mais uma característica. Formalismo ou formalidade. Título de crédito tem uma forma pré-determinada. Você não vai assinando um papel e aí qualquer papel é um título de crédito, não. Não. Para ser título de crédito, ele tem que preencher os requisitos que estão na lei. Isso vai resultar num princípio da legalidade, mas por enquanto, enquanto característica, eu posso dizer que o título ele tem uma forma determinada. O título está submetido a uma característica de formalismo ou formalidade. Então, cartularidade, autonomia, literalidade e formalidade. A gente ainda pode falar de executividade, via de regra, títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, então na hipótese de você tentar buscar judicialmente a satisfação do seu crédito,
você vai ter uma vantagem procedimental em relação a quem tenha que propor uma ação de cobrança ou uma ação munitória. Então, gente, assim, começando com essas características, com esses conceitos, e entendendo que o que nós vamos estudar é uma relação obrigacional especial, eu acho que eu posso fechar por aqui e recomendar as leituras que estão no espaço virtual, para que no próximo módulo a gente possa avançar já falando com mais especificidade de um título de crédito em espécie. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.